E aí galera, tudo beleza? Voltamos com mais uma edição do plugin da semana e nessa semana a gente tem o One, muito requisitado One. Eu sou Alvin Monteiro e esse é o canal do Cia e você está com mais uma edição do plugin da semana. Antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês do nosso curso de Home Studio, bem completão para quem está montando Home Studio ou para quem quer começar a entender bem os equipamentos, como usar eles, como gravar, como você conectar as coisas e tudo mais no seu Home Studio. Então é só você clicar nesse card aqui em cima e no primeiro link da descrição. Bom, a galera pediu bastante para que eu fizesse um review desse plugin e mostrasse alguns usos práticos dele, né? Eu não costumo utilizar ele tanto assim em umas masterizações, porque eu utilizo outros plugins, mas ele também é um plugin bem bacana para alguns casos onde a gente quer mais punch, quer mais loudness e assim por diante. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui e vou explicar detalhadamente cada coisinha nele. Bora lá? Bom galera, a primeira seção aqui do plugin, né, eu já dei umas ajustadas aqui nele, eu vou deixar desse ladinho porque daí vocês podem me ver ali. A gente tem aqui o Air, tá? Essa frequência é uma frequência hiperaguda, beleza? Isso aqui é um equalizador muito sensível, assim, muito sutil na verdade, tá? Não é muito sensível, ele é muito sutil. Bom, ele ajuda muito nos casos onde a gente quer fazer uma ambiência, a gente quer dar uma certa profundidade na master, tá? Aqui nesse caso eu estou trabalhando com uma mixagem que eu fiz, né? Estou masterizando a mérito de exemplo para vocês. É uma mixagem que eu fiz da banda chamada Menage e a música se chama Lilies. No segundo link aqui da descrição vocês podem conferir o trabalho da banda que foi masterizado pelo Carlos Freitas. Bom galera, voltando aqui para o One, a gente tem essa Air aqui, que no caso é uma frequência hiperaguda, e a gente tem digamos assim, um slope bem suave, tá? Muito parecido, eu diria, com o do Pultec, só que mais limpo, tá? Mais clean, para que a gente traga realmente umas frequências agudas com transientes mais macios e menos harsh, com menos THD, menos distorção harmônica total. Aqui a gente já tem uma frequência específica dos médios. Por que se chama Focus? Porque ele trabalha as frequências médio-agudas, né? Médias e médio-agudas, ali por volta de mais ou menos uns 3.000 Hz, bem centralizadas na mix, tá? É uma largura de banda bem grande e também um EQ bem sutil nas frequências médias que estão no centro da mix. Então ele não afeta muito as laterais da mix, pelo contrário, ele vai afetar somente o meio dela, tá? Então no processo de masterização é bem útil para, por exemplo, trazer a voz mais para frente. Bom, aqui a gente tem o body, né? E o body nada mais nada menos é do que um filtro na faixa de frequência grave que causa uma ressonância e faz um certo high pass filter também, mas ele causa uma certa ressonância nas frequências graves quando a gente quer limpar um pouquinho o nosso grave e trazer mais grave para a música, né? Claro que se você trouxer muito dele muitas vezes, né, não vai ficar legal, vai provocar uma ressonância grave, mas quando você precisa de um low end assim bem gordão, é legal você trabalhar com ele porque ele já automaticamente dá uma caída e causa uma ressonância numa faixa de frequência mais específica, limpando um pouco o seu grave. Às vezes ele vai embolar se você trabalhar com ele dando muito boost em algumas frequências, né, em alguns casos onde a sua mix, né, a mix que veio para você masterizar, esteja com muitas frequências graves simultaneamente, tá? Que é o meu caso aqui, onde eu tenho um bumbo bem pancada e também um baixo bem agressivo dessa banda com um som muito massa, tá? Um som que eu tive o prazerzão de produzir e mixar. Beleza, vamos lá. A gente tem aqui esse push, e esse push nada mais nada menos é do que uma compressão, um certo limiter, tá? Eu não gosto de utilizar esse push. Sendo bem sincero, ele já vem setado inclusive aqui numa amplitude grande, isso traz um loudness violento para a música e deixa a música toda esmagada geralmente, tá? No meu processo de masterização eu não gosto de trabalhar com esse push porque o THD dele é muito perceptível, tá? A distorção harmônica total dele é bem clara, assim, bem aparente. A mesma coisa para o volume aqui, que também tem um THD bem claro. Se eu quiser uma coisa mais harsh, mais agressiva, pode ser que em algum momento eu use, mas não é o caso geralmente. Até porque quando a mix é para ser agressiva, ela já está agressiva, ou então eu uso outra saturação ou um clipper. Alguns deles eu já mostrei inclusive em outras edições do plugin da semana. Bom, aqui vocês têm um controle de width, que nada mais, nada menos é do que uma abertura maior na imagem estéreo, ou seja, os elementos que não estão tão alinhados no centro, eles vão abrir mais ainda na imagem estéreo do que eles já estão abertos. Então uma certa separação para dar mais definição, mais clareza, beleza? Isso tem vários plugins, você tem que tomar cuidado
com a correlação da imagem estéreo, para que você não perca essa correlação bacana, beleza? Vamos lá. Aqui no caso a gente tem um volume. O volume é só uma amplitude com limiter, é um limiter, basicamente isso. Isso aqui é uma espécie de compressão que vai trazer mais nível RMS, tá? No push, e aqui no volume é um volume com limiter, tá? E é um volume que com THD também é semelhante a esse push, tá? Só que esse push nitidamente tem uma compressão que vai trazer mais nível RMS. Aqui, no caso, a gente tem o transientes, que é basicamente para você recuperar um pouco dos transientes do ataque da música, tá? É bem útil, bem bacana. Em vários plugins a gente tem esse tipo de recurso hoje. Nada mais, nada menos do que uma compressão lenta, tá? Com ataque lento, um release um pouquinho, no caso um release automático aí, porque ele vai lendo o material, né? O plugin faz isso, e daí ele vai deixando o material com mais ataque, com mais punch, tá? Então você tem como trabalhar com ele até certo ponto, para que você não fique também com uma música muito sharp, com transientes muito irritantes. Isso vai depender de cada música, né? Todas as músicas vão ser completamente diferentes uma da outra, então cada caso é um caso completamente diferente. E galera, ao contrário dele aqui, a gente tem um analog embaixo. O analog ele basicamente vai causar um slope diferente de saturação, mais próximo de uma saturação analógica ou então mais próximo de uma saturação digital. Quanto menos analog, menos a saturação vai ter uma curva, ela vai começar um pouco antes, como eu mostrei numa outra edição com o próprio Clipper. É bem semelhante àquela função do Ni dele, só que é um controle que junta o Ni da saturação com também a própria saturação em si, um ganho, tá? Maior, que provoca mais THD, beleza? Então eu estou usando bem baixinho aqui porque a música já estava com uma cara de meio analógica, apesar de eu ter mixado ela completamente em the box, ela já estava com uma cara meio que de mixado em analógico, que é legal para a estética de um rock mais pesado e mais dirty assim, tá? Então a gente tem aqui o bass punch, que é bem legal também nos casos onde a gente precisa de mais soco assim no low end, tá? Muitas vezes eu utilizo isso, já utilizei isso também quando precisava dar mais punch para um 808 ou para alguma outra coisa assim, ou quando você tem um kick que ainda não está chegando no ponto que você precisa de uma mix, aí você trabalha um pouquinho ele na master. Você também pode utilizar esse plugin no Mixbus, tá? O Tom Lord Out tem vários exemplos bacanas dele no Mixbus. Eu realmente prefiro não usar porque eu tenho uns outros compressores, eu tenho outro chain para ele no Mixbus, beleza? Mas aqui eu fiz uma master a jato, que eu só estou usando ele, para vocês verem aqui no meu chain, ó, não tem mais nada, tá? Só ele, beleza? Então, ó, ele e um limiter, tá? Um peak limiter do Studio One mesmo. Então, é isso aqui, esse aqui é o resultado dessa master. Eu vou tocar sem ele, reparem que eu tô trabalhando com um pouco de air, um pouco de foco, sem nenhum body, tá? E é um ED feito aqui, e os transientes também estão atuando aqui para dar mais punch, porque ele vai acabar comprimindo um pouquinho o pico dos transientes. Beleza? Vamos dar um play então para vocês conferirem.
Bom, galera, deu para perceber bem que ele realmente traz a voz mais para frente, ele traz as guitarras mais para frente, a caixa ficou com mais punch, né? Ele ficou com um pouco mais de agudo, o chimbal ficou mais definido nas frases do chimbal. Então realmente eu consegui basicamente masterizar uma música aqui em um nível legal, inclusive para YouTube, né? Com menos 13.7. Talvez tivesse que trabalhar com um de-esserzinho ou alguma outra coisa no caminho, mas só o próprio plugin já resolveu bastante a vida. Então é um plugin bem bacana, bem útil, principalmente para esse tipo de música que tem mais loudness, tá? E que vai ter um THD um pouquinho maior. É isso então, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deem um like aqui embaixo. Se vocês não curtiram, podem dar um dislike também. E também não se esqueçam de apertar aquele sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Se inscrevam aqui no canal e fiquem ligados. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.